Distant lights, hot sun and clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine. De volta com você aqui no programa Maite Brusman e você. Vamos aí continuar falando sobre um assunto bastante comentado hoje, um assunto que nós queremos saber é sobre ginecologia, com o Dr. Júlio Arruda. Doutor, uma coisa que eu quero perguntar para o senhor, sentir pouca lubrificação na hora do sexo é falta de tesão? A questão da sexualidade humana, Maite, é um tema complexo. Na verdade, uma coisa que é tão natural, espontânea, né, poderia até do ponto de vista científico, estudando a sua causa e efeito, ser simples, mas não é. Envolve, na verdade, diversos fatores, passando por fatores hormonais, por fatores emocionais, familiares, quer dizer, existe então um conjunto de situações que levam a uma determinada pessoa, a um determinado casal, ter uma vida sexual satisfatória, bacana, ou por vezes não. Indo mais em detalhe na sua pergunta da lubrificação vaginal, na lubrificação íntima da mulher no momento do sexo. De novo, existem fatores que participam emocionais para isto, fatores também hormonais, né, e que fazem com que a mulher fique pronta, lubrificada, para que quando acontecer a penetração vaginal, quando desenvolver o ato sexual, e ela esteja pronta e preparada. Então, são mecanismos que participam dessa lubrificação e que algum fator pode estar atrapalhando, seja ele emocional, seja ele hormonal, seja inclusive um fator físico, por exemplo, uma infecção local, algo que possa fazer com que essa pessoa não esteja bem. E nisso a gente está falando de um casal, você acabou de citar, é um casal. Então ali precisa ter uma sintonia, precisa o casal, os dois estarem bem, né, naquele momento. Então isso daí é relativo. E a questão também é aquela coisa, né, às vezes assim, a preparação, o tempo, às vezes um é mais ansioso, o outro não. Sem dúvida. Tudo isso. Sem dúvida. Tem que levar essa questão. Concordo plenamente. E em relação a isso também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa está acontecendo, isso é direto, está sendo ali quase sempre na relação há muito tempo, aí tem que procurar um médico, né? Como eu disse, esse tema é tão amplo e importante, porque envolve praticamente todo o indivíduo, e que já de algum tempo existe uma área que é a área da medicina voltada para a sexualidade, medicina sexual. Quer dizer, é um capítulo dentro da ginecologia, dentro da psicologia, da psiquiatria, é um capítulo multidisciplinar para poder absorver, orientar essas pessoas ou esses casais que passam por esse tipo de dificuldade. Doutor, dentro dessa parte da sexualidade, vamos falar sobre preservativo, a camisinha feminina, certo? A camisinha feminina, ela é eficaz, ela substitui a masculina. Se a mulher usa a camisinha feminina, o homem não precisa usar? Esse capítulo aí de método anticoncepcional misturado, né, assim, junto com a proteção contra doenças sexualmente transmitidas, é muito interessante. A camisinha feminina, ela tem até um desenvolvimento com um grupo paranaense. E, na verdade, do meu conceito, do meu entendimento, ela não ganhou a dimensão que poderia ter ganho. Né? Primeiro que é um instrumento um pouco diferente. Você já viu uma alguma vez ou não? Não. Pena que eu não tinha uma para mostrar ao vivo. Mas na verdade, que pela própria característica anatômica da vagina, tem que ser um instrumento, né? Tem que ser um aparelhinho um pouco maior
porque ela tem que ser introduzida, ela veste o canal vaginal e veste um pouco a parte externa. Isso né? é incômodo? Depende. Todo método anticoncepcional depende de adaptação. Depende da adaptação do casal. Como você falou no começo da nossa conversa, os métodos naturais, a tabelinha, né? Depende da adaptação do casal. O próprio preservativo masculino, que é um método utilizado a larga mão, ainda com a vantagem de proteger contra doença sexualmente transmitida, embora como um método para evitar gravidez, não tenha uma segurança tão grande quanto a pílula, por exemplo. Mas um método mais fácil, né? O uso diário. Então, a camisinha feminina, ela cai nisso daí, porque tem que ter uma adaptação dentro da vagina, na sua colocação, é mais trabalhoso. E tudo que é mais trabalhoso, principalmente nessa área que você quer relaxar e aproveitar o momento... Complica. Vamos dizer que seja mais difícil, né? Mais difícil. Mas tem casais que usam, se adaptam e você tem que toda vez trocar, lógico, é descartável. É descartável como se fosse a camisinha Exatamente, masculina. é a mesma coisa. Então a uma nova relação, você tem que introduzir o método novamente, a mesma coisa. Aí é a habilidade de cada pessoa, a habilidade de cada mulher, né? Mas é um método. É um método, né? Sim. É lógico que dá para perceber que não foi assim um método assim que pegou tanto. Você acha nas farmácias, você acha nos balcões de supermercado. A gente não vê distribuindo quando está chegando os próprios órgãos governamentais. Saúde. Quer dizer, tudo isso, além de ter eu não sei dizer valores, mas um custo um pouco maior, unitário, e é uma coisa que você vai usar muito, né? Além disso, tem essa questão do uso em si, da facilidade ou não. E nós sempre buscamos as coisas mais fáceis, todos nós. Todos, né? Sim. Doutor, uma coisa que eu quero comentar com o senhor, né? Vamos falar sobre esse assunto dos adolescentes. A gente acabou de citar agora que a vida sexual deles está começando cada vez mais cedo. Antes começava mais tarde, 16, 14, 16 anos. Hoje não tem mais ou menos uma idade para isso. E a gente vê muito a escola falando isso, a TV falando isso. E alguns pais têm esse tabu. Conversar sobre sexualidade com os filhos. Como o senhor vê isso? Qual é a sua opinião a respeito disso? A gente fica... É uma situação complicada, né? Eu falo por mim, meus pais antigamente não se comentavam sobre sexo, não se falava sobre sexo, até hoje quase não se fala, né? Mas é uma coisa muito importante, alguém tem que falar, alguém tem que instruir, alguém tem que mostrar, falar o que está acontecendo, porque a gente vive hoje num mundo perigosíssimo quando se fala em doença sexualmente transmissível, ou não vamos dizer tanto em gravidez. A gravidez não é uma doença, lógico, pode ali interromper muita coisa na vida de um jovem, né? Mas principalmente quando se fala de doença sexualmente transmissível. Maite, veja bem, todo tipo de informação, ela é bem-vinda. Quando nós falamos, então, em termos de educação, e em particular educação sexual, nós tocamos num tema bastante delicado. É delicado para todos e é delicado também para as famílias, para os casais, a abordagem com os filhos. Sempre um assunto delicado, porque você não sabe direito qual é o melhor momento de abordar. O que os manuais, o que as pessoas que estudam esse assunto dizem esperar a pergunta, a curiosidade... A curiosidade da criança, do jovem. Surgir, né? Para você poder, de uma forma didática, aí cada um vai encontrar a melhor maneira de conversar e de explicar, né, a parte inicial, a parte básica, que ela vai se desenvolver de acordo com o questionamento. Eu acho que esse é o primeiro passo, é aquilo que nos dizem também os estudiosos dessa área. Mas sempre é delicado. Sempre né? É delicado, sempre vai ser delicado. Muitos acham que você poderia estar estimulando. Exato. Não acredito que seja assim.
Sabe, quando você está bem intencionado em alguma coisa, dificilmente isso vai ser interpretado de uma forma indevida, antecipada. Mas uma coisa é clara, uma hora vai ter que conversar. Não tem jeito. Não tem jeito, não vai ter jeito. Não tem. É isso aí, tirando as suas dúvidas, um bate-papo bastante gostoso, falando sobre sexualidade, ginecologia, falando um pouquinho sobre doenças sexualmente transmissíveis e daqui a pouco estamos de volta. Thin lines, hot sun and clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine.